E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula aqui do nosso curso de vídeo para iniciantes. E nessa aula de hoje, pessoal, a gente vai ver as nossas configurações de câmeras. Na aula passada, se tu não viu, assiste lá, que a gente falou sobre o equipamento que a gente vai usar nesse curso. E a gente também deu dicas para vocês que são facilitadores que a gente vai procurar na nossa câmera. Bom, feito isso, na aula de hoje a gente vai ver como a gente configura a nossa câmera para as nossas aulas práticas que vão ser a seguir depois dessa. Então, se vocês estão ansiosos pelas nossas aulas práticas aqui do curso, fiquem ligados porque a aula de hoje, que é configurações de câmeras, vai ser essencial. Então, hoje a gente vai ver passo a passo como a gente configura a nossa câmera e eu também dou algumas dicas de diferentes variações que a gente pode ter de câmera para vocês não ficarem perdidos na hora de configurar a câmera de vocês. Espero que vocês gostem dessa aula e lembrando, pessoal, que esse nosso curso aqui de iniciantes para o vídeo já está disponível completinho para o pessoal lá do 123 Gravando. Então, se vocês têm interesse em ingressar nessa plataforma, que é o único curso que você vai precisar para profissionalizar a sua paixão pelo vídeo, entra no link aqui na descrição que está com uma oferta muito especial de lançamento. Mas, já me estendi demais, vamos logo para a nossa aula. Vamos lá? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos à nossa terceira aula aqui do nosso curso prático de vídeo. Como dito na aula passada, hoje a gente vai ver as configurações de câmera. Como a gente vai configurar a nossa câmera com base no que a gente viu que a gente vai gravar e também para muitas outras cenas. Eu vou passar ali por todas as configurações básicas na nossa câmera e vou explicar os princípios básicos de cada uma delas. Então vamos pegar logo aqui a nossa câmera para ver como a gente vai configurá-la. Então pessoal, agora com a câmera aqui, primeira coisa a gente tem que passar para o modo de vídeo dela. Então a gente tem esse dial aqui na SL2, como a gente falou, que aqui ela vai ligar para o modo de fotografia e a gente passando esse dial mais uma vez, a gente consegue ouvir o nosso obturador abrindo e ela entrando no modo de vídeo. Aqui na parte de trás dela, eu só vou mostrar aqui, ó, mudando rapidamente para vocês aqui, ó. Esse é o nosso modo fotografia que a gente está acostumado a ver quando fotografamos. Quando a gente vai para o modo de vídeo, ela automaticamente liga o nosso Live View. Esse é o caso da SL2, mas nós também podemos ter o sistema que a gente tem na RP, onde a gente não tem o modo de vídeo aqui no botão de Power, mas esse modo de vídeo ele se encontra aqui na rodinha junto com todos os outros modos da câmera. Então, tem que colocar no modo de vídeo aqui. Voltando para a nossa SL2, pessoal, então a gente ligou aqui no nosso modo de vídeo. Vamos então ver aqui para trás dela que a grande parte onde a gente vai mexer na nossa câmera vai ser nesse menu aqui na parte de trás. Pessoal, então vamos começar aqui pelos nossos modos de visualização do LCD. A gente apertando o botão Info, assim como na fotografia, a gente escolhe quantas coisas a gente quer mostrar nesse display. Uma primeira vez é sem nada, a segunda é com esse menu básico com as funções principais da câmera. Se a gente aperta mais uma vez, a gente visualiza todo esse menu Q sem apertar nele e a gente apertando mais uma vez aparece o nosso histograma. Bom, eu uso esse modo sem nada quando eu quero conferir enquadramento. Eu aperto uma vez o Info, é o modo que eu vou gravar normalmente, onde eu visualizo aqui que a minha câmera está setada no modo de gravação manual, eu vejo a quantidade de espaço no meu cartão. No caso das câmeras da Canon, ele limita a 29,59 minutos. O que quer dizer isso? Que a tua câmera só tem meia hora de gravação ainda? Não, mas é o arquivo máximo que ela vai conseguir gravar, é 29,59. Depois disso ela corta. A gente visualiza aqui a porcentagem da nossa bateria, o nosso menu Q. Se a gente quer o modo servo do nosso foco ativo, que é, se eu clicar aqui, ele vai estar sempre rastreando foco, ou seja, no vídeo a gente sempre vai estar com o modo servo ativo. Aqui a gente tem o nosso obturador, a nossa abertura de diafragma e o nosso ISO. E aqui dizendo que o nosso microfone está com o modo manual ativo. Bom, então vamos ver aqui essas funções principais da câmera. O nosso shutter, a gente clicando aqui nele, a gente pode ajustar pelo esse dial aqui em cima na câmera o nosso shutter ou qualquer menu, ou eu posso ajustar aqui também ou tocando na tela. Tem todas essas opções para ajustar quando eu estou dentro desse menu. Quando eu estou aqui por fora, eu vou utilizar apenas esse dial aqui de cima para regular o nosso shutter ali, que vocês conseguem ver que está entre aquelas aspinhas ali. Significa que eu estou com esse dial aqui, que é o caso da minha SL2, que tem apenas um dial, eu vou regular o meu obturador. Para minha abertura, se eu quiser acessar sem tocar aqui o menu e regular ela de forma mais demorada, mas eu quiser fazer essa regulagem de forma rápida com o meu dial aqui em cima, eu vou segurar o meu botão AV aqui e ele vai, tá vendo que aquelas aspinhas ali, elas passam do meu obturador para minha abertura de diafragma. E aí eu girando esse meu dial com o meu botão AV aqui pressionado, eu consigo regular a minha abertura. E o meu botão de ISO, a mesma coisa, mas eu não vou segurar o AV. Eu tenho um botãozinho aqui em cima da câmera onde diz ali, ó, ISO. Mas a gente também pode colocar um botão de função da câmera e configurar ele para ajustar o ISO. Eu clicando ali, ele abre a minha régua de ISO e assim eu consigo configurar o meu ISO. E para eu voltar para a tela principal, eu posso clicar aqui ou eu posso dar meio clique no disparador que ele volta para a minha tela principal. Pessoal, o nosso obturador no vídeo, normalmente a gente vai manter ele
fixo dependendo da quantidade de quadros por segundo que a gente gravar. A gente já vai chegar nessa parte. A gente vai variar a nossa exposição a partir da nossa abertura de diafragma e do nosso ISO. São os dois parâmetros que a gente vai compensar com base no nosso obturador travado. Bom, vamos entrar aqui no menu Q então para a gente começar a ver esse menu de vídeo. Começando lá do início pelos modos de focalização. A gente tem o modo de Face Tracking, onde ele vai reconhecer os rostos e seguir isso, ou um objeto também em cena. A gente tem o nosso foco por zona e o nosso foco pontual. Se eu coloco aqui no foco pontual, a gente consegue ver que o pontual do vídeo não é tão pequeno quanto o da fotografia. Mas, pessoal, eu diria o seguinte, eu usaria o foco pontual quando eu estou gravando em algum take parado, ou quero fixar o meu foco somente nesse ponto aqui da área do meu vídeo, e eu estou gravando algum tipo de objeto nesse sentido, eu vou deixar no foco pontual. Para pessoas no sistema Dual Pixel da Canon, que a gente falou no nosso vídeo passado, eu vou confiar 100% nesse modo aqui de localizar os rostos, porque eu posso colocar o meu ponto aqui e ele também vai seguir um objeto que ele cravar nessa região, e ele vai automaticamente seguir esse objeto pela tela, não somente um rosto, mas com o rosto ele funciona muito melhor. E eu não vou utilizar no vídeo o meu foco por zona. Por quê, pessoal? Porque eu acho que o meu foco automático ele se perde muito por zona quando eu utilizo ele em vídeo. Então eu vou utilizar mais ou menos essas duas opções, ou o foco pontual ou o foco por reconhecimento de faces quando eu estiver gravando pessoas. Agora a gente vai na nossa opção mais importante do vídeo, que é a nossa segunda opção aqui, que é a resolução que a gente vai gravar e a quantidade de quadros por segundo. No caso da nossa SL2, a gente pode ver aqui desde o meu Full HD, que é um arquivo em 1080p a 60 quadros por segundo, tá ali ó, 59.94, mas isso é 60 quadros por segundo. A gente tem o meu Full HD 1080p a 30 quadros por segundo, a gente tem o nosso mesmo formato, só que um formato um pouco mais leve, com uma leve compressão. A gente tem o nosso Full HD a 24 quadros por segundo e a gente tem aqui depois as nossas opções HD, que eu normalmente não vou gravar em opções em HD. Eu vou me reservar somente ao Full HD ou 4K se a tua câmera tiver. Qual é a diferença básica entre a questão, porque a gente tem aqui a mesma resolução em todos eles, mas a quantidade de quadros diferente. A gente tem aqui 60, a gente tem o 30 e a gente tem o 24. Qual é a base dos nossos quadros por segundo? A gente vai gravar esse vídeo em 24 quadros por segundo. Por quê? Porque eu não estou pensando em fazer nenhum slow motion em pós, mas gravo em 24 ou em 30, né? Essa quantidade de quadros por segundo, elas são bem próximas. 30 quadros por segundo normalmente dá um look mais televisivo para o nosso vídeo, ou seja, ele fica um pouco mais suave, o que nos lembra transmissões mais de TV, telejornais, talk shows. Esses programas normalmente utilizam 30 quadros por segundo. Só que por que a gente vai gravar em 24 quadros por segundo? Porque, falando de forma bem breve, 24 quadros por segundo é o que eles utilizam no cinema. Então, quando a gente faz filmagens nesse estilo, a gente já automaticamente associa que dá aquele look um pouco mais cinematográfico e tem um escaratrez um pouco mais profissional para o nosso vídeo. Tá, mas Gustavo, e o 60? Quando é que a gente vai utilizar? Quando a gente quiser fazer algum remapeamento de tempo. Ou seja, quando a gente quiser fazer algum slow motion na nossa imagem, a gente vai utilizar os 60 quadros por segundo. Mas aqui, por enquanto, a gente não vai utilizar ele. Seguindo as nossas configurações, pessoal, a gente tem aqui o nosso zoom digital, que a gente, enquanto estiver gravando, a gente não pode utilizar o nosso zoom digital, mas isso aqui normalmente é para a gente conferir foco. Quando a gente coloca foco manual, eu troco aqui para o zoom de 3 a 10 vezes, né, o 5 e o 10 vezes, para conferir o meu foco a um nível um pouco mais preciso, vamos dizer assim. Aqui, pessoal, a gente tem um vídeo instantâneo. O que quer dizer isso? A gente tem a opção de desligado ou em 4 segundos. O que é isso? Normalmente, quando a gente faz takes de vídeo, a gente normalmente não deixa gravando um tempo inteiro. É uma opção, a gente pode gravar por um longo período de tempo, mas eu normalmente gravo já em takes os meus vídeos. Eu bolo um take, eu gravo e eu paro de gravar. O vídeo instantâneo ele faz exatamente isso pra gente, onde a câmera automaticamente determina 4 segundos pra gente, ela grava ao longo de 4 segundos e corta o meu take de vídeo. Só que eu não tenho muito costume de utilizar essa ferramenta, porque normalmente eu costumo começar o meu take gravando e eu mesmo parar essa gravação, porque daí eu não fico limitado aos 4 segundos e eu gravo a quantidade de tempo que eu quiser no meu take. Seguindo ali, pessoal, vamos lá para o nosso outro lado, a gente tem o nosso balanço de branco. E aqui é um tema bem legal pra gente ver, porque normalmente, pessoal, os balanços de branco automáticos da Canon, que eu tenho experiência, eles funcionam super bem. Eles vão se perder poucas vezes. E a gente vai utilizar o nosso balanço de branco em automático normalmente quando a gente tiver muita variação de cena. A gente está gravando na rua, à luz do sol, mas a gente vai para uma sombra que tem uma temperatura de cor um pouco mais fria, a câmera automaticamente já ajusta isso pra gente não precisa ficar se preocupando com o balanço de branco.
Quando eu não diria para a gente utilizar o balanço de branco de modo automático? Quando a gente está numa situação como essa, onde eu estou dentro de um estúdio e eu não vou ter variação de temperatura de luz, até porque a minha luz está setada exatamente para mim e eu não vou ter variação nenhuma. Então aqui, se a gente deixar no nosso modo de balanço de branco automático, por exemplo, e a gente scrollar por essa timeline, a gente vai ver leves mudanças de temperatura e a gente não quer isso nessa situação. Nesse caso, pessoal, eu utilizaria ou o nosso Daylight, que é normalmente essas luzes de estúdio, a gente vai casar isso, mas se vocês acharam que ficou um pouquinho azul demais ou um pouco amarelo demais, a gente pode ir nesse nosso botão de info aqui e vocês conseguem ver que a gente tem essa gradezinha. E a gente quer um ajuste um pouquinho mais fino dessa câmera, porque eu acho que ficou um pouquinho amarelo demais, a gente vai colocar azul aqui de forma horizontal na nossa imagem. Se a gente coloca azul na nossa imagem, a gente tira o amarelo. Se a gente coloca o amarelo na nossa imagem, a gente tira o nosso azul. Então a gente tem esse ajuste fininho ali do balanço de branco quando a gente estiver num take parado aqui e a gente quiser fazer alguma coisa, por exemplo, uma coisa mais institucional, ou a gente está dando uma videoaula ou produzindo algum tipo de conteúdo nesse espaço. Essa função, pessoal, eu vou utilizar para essa câmera que é a SL2, por exemplo, que ela não possui uma escala de Kelvin, como é o caso, por exemplo, aqui, pessoal, da nossa EOS RP. Essa é uma câmera, por exemplo, que aquele ajuste eu vou fazer aqui, ó, nessa opção que ela não tem lá na SL2, onde eu vou vir aqui no meu definir temperatura e a gente consegue passar isso de forma muito mais fina. Se a câmera de vocês tem isso, já utilizem essa função. Se não, vocês têm essa opção aqui na nossa SL2, que dá pra gente dar essa contornada nesse probleminha que a gente tem nessa câmera. Aqui, pessoal, é o nosso estilo de imagem, ou seja, isso aqui são os nossos Pictures Style, e que normalmente quando a gente está fotografando em RAW, a gente não utiliza muito, mas no vídeo a gente vai querer repensar um pouquinho isso. Como assim? Pensem que vocês estão filmando basicamente em JPEG, a gente não tem muita possibilidade de correção em pós, a gente tem uma grande limitação quando a gente vai corrigir esse arquivo em pós, então aqui é onde a gente vai dizer para a câmera o nível de saturação, o nível de nitidez que a gente quer na nossa imagem. Então a gente vai querer pré-configurar isso para a gente não ter uma correção muito acentuada no pós depois. Então, pessoal, o perfil que normalmente eu utilizo, a gente pode pegar qualquer um desses perfis aqui e alterar. Eu normalmente pego o meu perfil standard, eu venho aqui no meu info e eu tiro boa parte da nitidez, o resto tudo eu deixo em 0 ali onde a câmera nos sugere, e em vez de eu ter minha nitidez aqui em 3 pontos, eu baixo 2 pontos dessa nitidez e deixo a nitidez em 1 ponto. Por que isso, pessoal? Porque normalmente a nitidez embutida pelo arquivo da câmera, ela cria alguns artefatos, algumas coisas na imagem que eu não gosto muito. Eu prefiro adicionar essa nitidez em pós-produção, a gente faz um trabalho um pouco mais refinado no software, mas nas câmeras de vocês isso pode variar, então é bom que a gente teste o nível de nitidez. Coloca ali em um pontinho, grava um pouquinho, coloca em 2 pontos, vê o que te agrada mais em termos de nitidez. Aqui então basicamente a gente vai deixar em 1 ponto e o resto tudo em 0. Essa é a minha configuração de Pictures Styles. E essas duas funções aqui, pessoal, a gente normalmente não vai utilizar, uma porque a gente vai trabalhar sempre com exposição manual, então esse otimizar luz automática, ele vai nos limitar se a gente estiver trabalhando com exposição manual, isso é para as correções automáticas da câmera. E a segunda parte é os filtros criativos, que é essa questão das vinhetas, dos filmes antigos, isso também a gente não vai utilizar porque a gente vai querer levar essa gravação pro pós, e se a gente quiser fazer alguma coisa mais criativa, a gente vai fazer isso lá em pós. Pessoal, vocês lembram que lá no início da aula eu falei que o meu obturador eu vou querer deixar num ponto fixo? Isso vai variar de acordo com a quantidade de quadros por segundo que a gente vai escolher. Se a gente vai escolher gravar em 24, a gente sempre vai colocar o obturador o dobro da quantidade de quadros por segundo que a gente gravar. Por exemplo, se eu gravo em 24, o dobro seria 48. Como a gente não tem 48 nas nossas câmeras, a gente vai colocar 50. Se eu gravo em 30, a gente coloca 1/60. E se eu gravar em 60 quadros por segundo, pensando em fazer um slow motion, eu vou colocar em 120. A gente não tem 120, então 125. Por que a gente vai querer colocar esse número do nosso obturador o dobro da quantidade de quadros por segundo que a gente está gravando, pessoal? Porque a gente vai ter a quantidade de borrão de movimento certa na nossa imagem. Como assim certa? Esse certo é muito entre aspas, mas na vida real, quando a gente olha as coisas se mexendo, a gente não olha as coisas super nítidas. A gente pode ter até essa sensação, mas não acontece assim. Se eu mexo minha mão aqui na frente, por exemplo, eu vou ver ela com borrão de movimento. Eu estou gravando esse vídeo em 24 quadros por segundo para vocês e vocês veem um certo borrão de movimento na minha mão que mais se assemelha ao olho humano. Então é por isso que a gente vai querer manter esse número o dobro da nossa quantidade de quadros por segundo. E aí a gente vai fazer as nossas compensações
compensações de exposição com base na nossa abertura do diafragma e o nosso ISO. Então, basicamente, pessoal, como a gente vai gravar esse vídeo é buscando o nosso menor f possível na nossa lente, porque a gente vai estar em uma condição de luz um pouco mais baixa, não tão iluminado assim, e a gente vai jogar basicamente com o nosso ISO se a gente precisar de mais luz ou menos luz. Se a gente chegar, a gente já está com o nosso shutter em 1/50, que já é um shutter um pouco mais baixo, a gente chegou com o nosso ISO 100 e a nossa cena ainda está muito clara, a gente vai fechar a nossa abertura do diafragma para compensar essa superexposição que tem na nossa imagem. Mas isso a gente vai ver nas nossas próximas aulas, que são as aulas de prática. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido as configurações de câmera e a gente volta a falar também delas um pouquinho na nossa parte de prática. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É isso aí, um abraço. Até a nossa próxima aula.